crepúsculo tomava conta do céu quando a família finalmente chegou à casa. Localizada em uma área isolada no campo, a casa antiga e robusta parecia esperar silenciosamente por seus novos moradores. O pai, decidido a dar uma nova vida à família após uma sequência de eventos difíceis, acreditava que o ambiente tranquilo ajudaria a todos a se reconectar. A mãe, ainda cautelosa com a mudança repentina, se ocupava em organizar a casa, tentando afastar o desconforto crescente que sentia. Os dois filhos, um adolescente calado e sua irmã mais nova, ainda não se adaptavam ao silêncio opressor do campo, tão diferente do barulho constante da cidade. A casa, de arquitetura imponente e antiga, parecia engolir o som. Os passos ecoavam pelos corredores longos, como se o próprio ar estivesse denso, aprisionando qualquer tentativa de quebrar o silêncio. Ao anoitecer, o vento soprava de maneira quase sobrenatural pelas janelas, e embora a família não discutisse, o desconforto estava presente. Pequenos ruídos começaram a aparecer. O ranger da madeira, o som de portas se fechando lentamente, mas todos atribuíam isso à idade da casa. Afinal, era apenas o primeiro dia, mas para a casa, o primeiro dia era apenas o começo. Nas primeiras noites, a casa manteve seu silêncio inquietante, mas algo mais começou a se manifestar. O filho adolescente, João, foi o primeiro a notar. Durante uma noite qualquer, enquanto tentava dormir, ele ouviu algo estranho. Não eram os rangidos usuais da casa, mas um sussurro suave, como uma conversa distante. Curioso, levantou-se e caminhou pelo corredor, mas não encontrou ninguém acordado. Na manhã seguinte, o som voltou, dessa vez mais claro. Ele podia ouvir nitidamente seus pais discutindo, embora a discussão tivesse acontecido no dia anterior. Era como se a casa estivesse repetindo as palavras, ecoando-as em um volume baixo. Confuso e perturbado, João não comentou com ninguém, mas uma sensação de desconforto começou a crescer dentro dele. A casa não era apenas silenciosa, ela estava ouvindo, e de alguma forma, reproduzia os momentos mais tensos da família. A situação começou a piorar quando todos os membros da família começaram a ouvir esses ecos. Não eram apenas sons recentes, eram memórias, momentos que cada um desejava esquecer. O pai, Carlos, foi o próximo a ser atormentado pelos sussurros. Enquanto trabalhava no escritório improvisado, ouviu a voz de um antigo cliente, acusando-o de um erro profissional grave que custou sua carreira. A voz parecia vir das paredes, clara como se a pessoa estivesse ao seu lado. A lembrança do fracasso o atingiu com força, como se ele estivesse revivendo o momento. A mãe, Marta, também começou a perceber os ecos. Ela ouvia o choro de um bebê, um som que ela reconhecia muito bem, mas que não queria ouvir. Era o eco de uma perda antiga, uma tragédia que havia enterrado no passado. Ela sentia que a casa estava expondo seus segredos mais sombrios, jogando-os de volta para ela de maneira cruel e implacável. João, por sua vez, ouvia não só os ecos da família, mas gritos distantes que não conseguia identificar. Eram ecos de vozes desconhecidas, que aumentavam em intensidade a cada noite. A casa estava começando a alimentá-los com o peso de seus próprios traumas, e todos sentiam isso. A tensão entre os membros da família crescia, enquanto a casa ampliava seus efeitos sobre eles. Cada vez que tentavam ignorar os ecos, eles voltavam mais fortes, mais nítidos, como se a casa estivesse determinada a fazê-los reviver seus piores momentos. O pai passou a beber para tentar silenciar as vozes, mas os ecos o perseguiam até em seus sonhos. Marta, atormentada pelos sons do passado, passou a evitar dormir, caminhando pelos corredores vazios da casa à noite, como se esperasse que aquilo parasse. João e sua irmã começaram a se distanciar dos pais, com medo do que poderiam ouvir a seguir. A casa, de uma forma sombria, parecia se alimentar da dor que causava, como se os ecos fossem um reflexo vivo de seus maiores arrependimentos. A cada noite, o ambiente ficava mais pesado, como se as paredes estivessem impregnadas de seus medos e segredos. Em uma noite de tempestade, a casa atingiu o auge de sua atividade paranormal. Os ecos, antes sussurrados, agora se tornaram gritos. A casa parecia viva, reverberando com os momentos mais traumáticos da vida de cada membro da família. Os gritos de desespero de Marta, revivendo a perda do filho que nunca chegou a nascer, ecoavam pelos corredores, enquanto Carlos ouvia repetidas acusações sobre seu fracasso profissional.
João viu, em uma visão perturbadora, a própria morte repetida incessantemente pela casa, como se estivesse destinado a ser o próximo sacrifício. A casa, agora uma prisão emocional e física, estava consumindo-os de dentro para fora. A tempestade lá fora parecia fazer eco aos gritos dentro da casa, criando uma atmosfera de pavor total. A família se uniu, finalmente consciente de que, se não saíssem dali, a casa os destruiria. Desesperados, correram pelos corredores, tentando encontrar uma saída. As portas pareciam se fechar sozinhas, e o vento que entrava pelas janelas soava como os próprios ecos de seus medos. A casa estava resistindo, lutando para mantê-los dentro, como se precisasse deles para sobreviver. Com um último esforço, a família conseguiu fugir. Eles deixaram a casa para trás, apressados, com os corações pesados e as mentes cheias de medo. Porém, embora tivessem escapado fisicamente, sabiam que as cicatrizes emocionais permaneceriam. Os ecos dos segredos revelados pela casa os assombrariam para sempre. Ao longe, a casa permaneceu em silêncio, mas se alguém prestasse muita atenção, talvez ouvisse um último eco, suave e quase imperceptível, como se a própria casa estivesse lamentando a partida de seus novos prisioneiros.